Guerras que promovem a sua vida. Vamos falar um pouquinho sobre guerra? Fala-se tanto em paz, né? Mas, na verdade, o que tem movido o mundo nos nossos dias são as guerras. Quantos sabem disso? Guerras de fora, guerras de dentro. E nós precisamos entender que algumas guerras que Deus nos permite participar, outras até que Deus nos envolve nelas, é porque Deus tem como propósito final nos habilitar, nos abençoar. Nós vamos falar de alguns contextos na Bíblia e nós vamos entender um pouquinho isso. Às vezes você avalia as guerras que você enfrenta, as batalhas que você enfrenta, de maneira muito pessimista. Ah, estou passando por essa prova, estou passando por isso, ó vida, ó céus. Quantos se lembram do Oli? Ó vida, ó céus. Se lembram? Deus não é assim, queridos. Deus, quando Ele te coloca à frente de uma batalha, à frente de uma peleja, quando Ele te envolve no seu exército, é porque Deus tem propósitos específicos com você. Quantos sabem disso? Quantos já passaram por provas assim das quais humanamente você diz, eu não era possível mais Deus? Quantos? Quantos? É isso aí. Quando você não puder mais andar, Ele vai te carregar no colo. Amém? É assim que Ele faz. Não são assim que os pais fazem quando os filhos caem? Nós corremos, levanta, machucou, filho, como é que tá? Quando criancinha a gente está sempre... Deus é assim, queridos. Deus, a Bíblia diz de alguns homens que foram jogados em covas de leões, outros em fornalhas ardentes, outros passaram por perseguições, mas Deus estava lá em todo momento, dando a eles o fim que Deus esperava. 1 Crônicas, capítulo 11, nós vamos ler do verso 22 ao verso 25. 1 Crônicas, vamos falar um pouquinho, é manhã de ceia, vou tentar ser objetivo por conta da ceia. 1 Crônicas, capítulo 11, verso 22, está no telão, né? Mas tem gente abrindo a Bíblia aí, vamos lá? E havia também o guerreiro Benaia ben Leoaida, ou Leoaidá, porque alguns têm acento, outros não, aí depende da sua versão. Benaia, filho de Joiada, natural de Cabiziel, guerreiro de grandes feitos. Ele matou 2 filhos de Ariel de Moabe. Depois desceu e matou um leão numa caverna, na estação das neves. Matou também um soldado egípcio, de 2 metros e 25 centímetros de altura. Ainda que o egípcio manejasse bem a grande lança de guerra, que mais parecia uma lançadeira de tecelão. Benaia o enfrentou, munido apenas de um cajado. Conseguiu arrancar a lança das mãos do egípcio e com ela o matou. Por haver realizado tais feitos notáveis, Benaia, filho de Joiada, tornou-se igualmente famoso, como os 3 ilustres guerreiros de Davi. Dos 30, ele era o mais famoso, todavia também não se igualou em valor aos 3 primeiros. E Davi o promoveu ao comando da sua guarda pessoal. Eu quero falar um pouquinho sobre as guerras que nós vivemos, queridos, como nós enfrentamos e como nós, às vezes, percebemos o meio em que nós fomos envolvidos, as coisas que nos advêm, as adversidades da vida que muitas vezes nos alcançam e o porquê Deus às vezes nos escolhe para momentos tão específicos da história. Eu não sei se você sabe, mas você está em meio a um ciclo de acontecimentos, numa oportunidade ímpar da história dos nossos dias. Não sei se você sabe disso. Às vezes nós não percebemos isso porque nós nos vemos em meio à multidão e nos achamos a multidão. Deixa eu começar dizendo algo para você. Olha, você não é a multidão. Amém? Você não é mais um em meio a muitos outros, muitas outras. Você não é mais uma. Nós somos pessoas a quem Deus escolheu.
A Bíblia diz que nós fomos eleitos no Senhor, Deus nos separou desde o ventre da nossa mãe, escreveu o nosso nome no livro da vida, Ele contou todos os nossos dias, Ele tem promessas para mim e para você, das quais elas irão se cumprir, quanto mais nós nos estabelecermos na sua palavra e nos dobrarmos à sua vontade, tanto mais Deus fará em nós e através de nós, porque Deus tem propósitos conosco. É assim que Deus trabalha. Nós não somos assim um acaso da natureza, nós não somos um aborto daquilo que... Não, queridos, nós somos pessoas a quem Deus colocou os olhos. Benaia, na verdade, ele era um homem, nós vamos ver um homem comum, completamente assim desacreditado da sociedade. Nós vamos ver mais para frente que Benaia, na verdade, ele estava lá na caverna de Adulão com aqueles 400 homens que Davi começa então a mentorear no momento difícil da vida de Davi. Benaia é um desses homens. A Bíblia chega a dizer a respeito daqueles 400 homens que eles não tinham mais condições de vida social, porque eles estavam desacreditados em todos os aspectos. Eles estavam com problemas familiares, a família já não olhava mais para eles, já não dava mais crédito para eles, muito menos a sociedade. Os caras estavam endividados e com problemas no casamento até o pescoço. Os filhos sequer olhavam na cara. E Deus coloca Davi dentro de uma caverna com esses 400 homens. E Benaia está lá. E esse Benaia, na verdade, amados, ele começa a perceber que na movimentação do Espírito na vida dele, enquanto ele está vivendo os processos de Deus... Olha, você precisa entender e guardar essa palavra no seu coração e no seu espírito. Processos. Nós vivemos processos. E nós não entendemos que os resultados finais da nossa vida, o que Deus espera de mim, de você, onde Ele deseja nos colocar, tem muito a ver com a maneira como nós conduzimos os processos. Porque em meio aos processos, nós perdemos parte daquilo que Deus nos confiou nas mãos. A Bíblia está recheada de exemplos assim. Esaú estava num processo com Deus, mas em meio ao processo, um dia ele está cansado. E a Bíblia diz que então ele entrega a sua primogenitura ao seu irmão por conta da canseira, em meio a um processo. Um rapaz que ia receber e herdar do pai tudo aquilo que o pai havia construído no seu legado. Mas ele perde o direito em meio a um processo. Saul estava num processo, amados. A Bíblia diz que não foram os homens que escolheram Saul para rei. A Bíblia nos diz que o primeiro rei de Israel chamou Saul. Quem escolheu Saul para Israel? Deus. Por quê? Porque Deus colocou os olhos sobre Saul e viu que ele era diferente dentre os demais a quem ele caminhava e vivia na época. Saul começou bem, mas em meio ao processo, ele termina mal. Perde a vida, o filho perde a vida, a sua dinastia é completamente distinta. Sabe por quê? Processos. Em meio às guerras que nós enfrentamos, às batalhas que nós temos. Eu tenho caminhado com a igreja ao longo desses anos, olhado para as nossas vidas como pessoas, como nós nos posturamos, o que nos faz avançar, o que nos faz desistir. Pessoas desistem, queridos, por simples coisas das quais é inimaginável diante de Deus que nós possamos desistir de algo que Deus nos confiou nas mãos, porque Deus está olhando para o nosso futuro. Mas a gente desiste por conta de questões que não compensa nem pôr na mesa. Nem pôr na mesa, queridos, compensa. Desistimos em meio aos processos. Sabe o que isso faz conosco, amados? Nos faz entender que, na verdade, nós não somos muito diferentes daqueles que julgamos lá fora. Nós somos a igreja, nascemos de novo, temos o Espírito de Deus que nos habita, temos uma posição, temos um legado, um chamado, uma vocação, temos dons que fluem em nós e através de nós, mas agimos constantemente por conta das guerras que enfrentamos, pior às vezes do que aqueles que estão lá fora e que sequer têm esperança porque Jesus não os habita. O que tem feito você desistir? Quais guerras você tem travado que tem tirado você do centro da vontade de Deus para o futuro que Ele te prometeu? Deixa eu dizer algo para você, Deus te prometeu um futuro.
Esse futuro às vezes vai ser difícil em meio aos seus processos. Mas deixa eu dizer para você, não importa se ele vai ser fácil ou se ele vai ser difícil, importa se você vai estar onde Deus quer te colocar. Mas às vezes não estamos onde Deus quer nos colocar, porque nós não sabemos lutar as nossas guerras. Nós achamos que quando recebemos algo, recebemos de um líder, recebemos de um homem, recebemos de um patrão, recebemos de uma autoridade humana. Não, queridos. Tudo que Deus confia nas tuas mãos, a cada etapa, a cada passo, a cada sinal, a cada movimento seu, Deus está no trono. A cada movimento meu. Benaia, queridos, ele é achado em graça diante dos olhos do rei, é achado em graça diante dos olhos do rei, de Deus, melhor dizendo também. Ele é achado em graça por conta de posturas que ele soube muito bem como enfrentar. Nós somos muito diferentes. Eu vejo pessoas assim que, olha, elas fogem de todas as formas, meios, modelos, maneiras de uma guerra, de um conflito. Pessoas que elas fazem de tudo para não entrar numa discussão. Elas fogem. Quando se lembram da sua infância, se você tem essa personalidade, quando se lembra da sua infância lá na escola, quando aconteceu alguma coisa, o cara falava assim, lá fora a gente conversa. Quem tem essa personalidade de fugir de guerra, queridos, nossa, entra em crise, não quer ir embora. Não quer que a aula acabe, o coração está saindo na boca. Porque o colega quer conversar com ele lá fora. Já tem outras pessoas, amados, que eles são movidos por adrenalinas, eles amam uma guerra. A gente não tem mais condições de viver tirando eles das confusões que eles entram. Tanta confusão que eles arrumam. Amam a guerra. Vive guerreando, parece que eles são assim, um motor propulsor pela adrenalina da guerra. Briga com tudo e com todos, quando eles não têm ninguém para brigar, eles vão no espelho. E chega o estralo, e puxa a espada e... pessoas que amam uma guerra. Amam brigar, amam uma briga. Tem cheiro de briga, eles estão lá. Aí, agora você lembrou de você na escola também, quem tem essa personalidade, né? Quantas vezes você entrou em batalhas que nem eram suas, para defender amigos, para bater nos outros, só pelo simples desejo de poder estar na briga, do seu nome estar lá. Quantos eram aqueles que os amigos defendiam porque você não era de briga? Quem são esses? O amigo que te defendia. Temos aí. Agora, quem são aqueles que defendiam? Aí temos uns brigões aí também. Guerras, queridos, nós precisamos entender como nós devemos enfrentar as nossas batalhas. Benaia, ele vai nos ensinando alguns princípios a respeito desse texto que nós lemos. E ele enfrenta 3 forças. Benaia enfrenta. O texto está dizendo que, na verdade, a primeira prova, a primeira guerra, a primeira batalha que esse homem enfrenta de maneira individual são 2 filhos de Moabe. 2 guerreiros com força de leão. Está escrito lá no texto, ó. Verso 22. Ele matou 2 filhos de Moabe. Diz que esses homens tinham força de leão. Ou seja, eram uns caras meio diferentes, não era um cara qualquer. Às vezes nós brigamos aí, né? Com os caras desse tamanho assim, e a gente se acha, né? A Bíblia diz que esses homens tinham forças de leão. Primeiro enfrentamento da vida dele, de maneira individual, não com os 400, mas algo que ele precisou para que ele pudesse ser colocado na posição que Deus esperava para ele. Benaia teve que enfrentar alguns inimigos com forças subhumanas. Não era comum. Segundo, queridos, a Bíblia diz que depois dele ter enfrentado esses 2 homens, ele entra numa caverna, porque agora o inverno chegou, e aí era tempo de neve, estava nevando, queridos. Estava nevando, ele precisava se abrigar do frio. Ele acabara de enfrentar alguns inimigos e precisa de descanso. Quando ele entra numa caverna, tem o que lá dentro? Agora tem um leão. Ele enfrentou 2 homens com força de leão, agora o leão propriamente dito. Deus da vitória, nós vamos entender isso aí. Ele sai da caverna
Eu fico pensando, depois de você pegar 2 guerreiros corajosos, com a força que aqueles homens deveriam ter, depois de você enfrentar um leão, tudo que você quer é ir embora para casa, né? A Bíblia diz que quando ele sai da caverna, ele encontra com um gigante. Um homem de 2,25 metros de altura. E ele precisa enfrentar esse egípcio ao sair da caverna. São 3 estágios na nossa vida, queridos, que nós precisamos entender. Sabe qual que é o problema dos guerreiros dos nossos dias? Nós enfrentamos uma batalha e queremos suco de laranja, rede, queremos uma praia, areia branca nos dedos. É o que a gente deseja. Às vezes a coisa está tão intensa dentro do casamento, queridos, está tão intensa dentro do casamento, que você vai perder a família. Você vai perder os filhos. Porque intensificou demais. Aí você agora então se tornou um homem e uma mulher de oração. Agora você jejua, você busca, você ora, você clama, aí você vence. Quando você vence, você tira o escudo, solta a espada, coloca a armadura no chão, como se agora nós fôssemos viver como Alice, né, no País das Maravilhas. Como chama aquele negócio assim que a gente entra, a gente não, né, mas lutadores entram para, como chama? Octógono? Chama vida. É aí que acontece tudo, amados. É na vida que nós enfrentamos os nossos maiores gigantes, os nossos leões e os nossos inimigos. E quando as coisas começam a acontecer na nossa vida, e Deus nos dá a bênção que nós tanto esperávamos, uma cura que a gente buscava, uma condição financeira melhor do que a gente tinha, porque a gente andava de ônibus, de Uber. Não que andar de Uber é ruim, mas você não tinha outra condição, andava a pé. Aí a gente vinha buscar Deus, andando a pé, de Uber, a gente vinha buscar Deus, a gente servia. Aí hoje nós temos carro, temos casa, temos tudo, e a gente não serve mais. Porque as coisas nos tiram a compreensão das batalhas que nós estamos enfrentando. Eu estou pregando para pessoas aqui hoje, amados, são pessoas específicas. Pessoas que precisam entender as guerras que estão travando, batalhas que estão enfrentando. Eu estou pregando para você que às vezes acha que a vida em Deus é uma vida só de mar, rosas, alegria, festas. Não é, querido. Você vai ter que enfrentar algumas coisas na vida e você vai precisar discernir o que você está enfrentando, porque senão você não vai estar onde Deus espera que você esteja. Ele não vai te colocar lá. Sabe por que Ele não vai te colocar? Porque você vai ser reprovado. Se é que já não tem sido. Só não percebeu ainda. Sansão tinha sido reprovado por Deus, mas ele ainda não havia percebido que havia sido reprovado. Saul tinha sido reprovado por Deus, mas ele também não havia percebido que tinha sido reprovado. Esaú já tinha sido reprovado por Deus, mas não havia percebido que tinha sido reprovado. E aí eu vou colocando tantos quantos outros nomes nós precisarmos. Pessoas que já haviam sido reprovadas, mas não perceberam que haviam sido reprovadas. Por quê? Porque Deus, na verdade, permitiu que eles pudessem avançar para promovê-los, mas não teve condições de promovê-los porque eles foram reprovados. Amados, tudo que você espera no final de um curso, de uma faculdade, tudo que você espera é receber o seu diploma. Não é assim? Você não estuda 4, 5 anos, você não faz residência aí, quase 10 anos estudando para você não ter o seu reconhecimento. Advogados são ricos, mas eles estudam até hoje, mesmo depois de formado. É que às vezes, amados, nós achamos que advogado depois que se forma, agora ele senta no trono e só dá ordem com uma varinha de condão. O cajado é parecendo o rei, né? Faz assim ou faz assim. Não é assim, queridos.
Às vezes nós olhamos para os outros, nós achamos que só nós temos boletos para pagar, só vence as nossas contas, só nós que às vezes temos que nos privar de ir numa pizzaria, em um lanche, achamos que é só nós. Não somos só nós que temos boletos, amados. Aliás, deixa eu explicar para o Murilo o que é boleto. Sabe o que é boleto, Murilo? É um negócio que chega na nossa casa, que quando chega na nossa casa a gente... Entendeu? É porque às vezes o Murilo nem sabe o que é isso. Queridos, nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender. As lutas estão nos alcançando e este homem precisou entender que se ele não se posicionasse para a próxima etapa, o diploma não viria. Então, a primeira coisa que eu quero falar com você: tudo o que você vence não volta. Preste atenção nisso. Tudo que você vence não volta. Benaia venceu os 2 inimigos de Moabe com forças de leão. Os inimigos não voltaram porque eles estavam vencidos. Aqueles 2 ele exterminou. Depois ele venceu um leão. Ele não venceu outro leão porque aquele leão ele exterminou. E depois ele venceu um gigante. E aquele gigante não voltou porque ele exterminou. Pastor, mas como assim? Eu não posso ter um problema, vencer agora e um dia esse problema vai alcançar de novo? Pode. O que não pode mais? É você agir da mesma forma que agiu antes de vencer. Porque tudo que você venceu não volta. Se você está dizendo ter vencido alguma coisa e isso tem voltado na sua vida, é porque você não? É porque você não venceu. Porque assim, olha, às vezes eu tenho um problema, vou usar um exemplo assim, né, sem julgar ninguém. Vou dar um problema, só um exemplo. Às vezes eu tenho um problema de vício, ok? Então agora eu venci esse vício. Aí passa-se 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, esse vício me alcança de novo. Quando o vício me alcança de novo, significa que o problema voltou. O que não pode voltar? A maneira que eu vou lidar com ele agora. Porque agora, se eu venci ele lá atrás, há 1 ano atrás, eu não posso me dobrar para ele de novo. Embora ele possa bater na minha porta. Se você é um cara nervoso, uma mulher nervosa, se você é uma pessoa que tinha problemas com maledicência, problemas de palavrão, palavras torpes, se você era uma pessoa assim, isso vai voltar um dia para bater na sua porta, mas não vai encontrar mais a mesma pessoa que se dobrava, porque se você venceu, você não pode voltar a ser a pessoa que você era. Porque se você está sob nova direção, você precisa permitir que aquele que governa agora possa dirigir os seus feitos. Glória a Deus. Alguém que crê nessa casa? Rogério não sabe. Nós precisamos entender, amados, as nossas guerras, elas são enfrentadas, mas se nós vencemos algumas etapas, nós não podemos voltar da mesma forma que nós estávamos quando nós dissemos que vencemos. Eu tenho percebido pessoas que têm pregado sobre a palavra de Deus, mas elas não têm vivido a palavra de Deus. Porque é muito bonito quando se prega, mas é muito diferente quando se vive. Aquilo que você venceu não pode voltar. A vida sempre será um grande desafio em todos os enfrentamentos de guerra que você tiver. Quando você percebe, queridos, você vai entender que se você venceu algo e aquele algo volta e você tem a mesma postura de quando venceu, você vai começar a ser levado por Deus, pelo Pai, a uma nova etapa. Pastor, então quando eu venço tudo ficou bom? Não, quando você vence aí que a coisa piora. Sério, pastor? Verdade. Porque é assim, o inimigo tentou pegar uma pessoa em 3 dificuldades que ele tinha. Então, ele tinha dificuldade com dinheiro, mulheres, e a última eu vou falar quando eu contar agora. O inimigo colocou muitas mulheres no caminho desse cara, dessa pessoa, e ele resistiu, porque ele havia vencido. Ele tinha problema com
questão de recursos, de dinheiro. E o inimigo fez de todas as formas para pegá-lo em relação à questão financeira. E ele resistiu, obedeceu a Deus e venceu. Mas ele tropeçou na última e caiu, que era o orgulho. Porque quando ele venceu o dinheiro, quando ele venceu as mulheres, ele bateu no peito e disse: cara, eu sou fera. Se soubesse cada coisa que eu tenho rejeitado, caiu. Porque o inimigo é assim, irmãos. O inimigo ele sempre vai vir com uma roupagem nova para poder nos tirar do foco. E Deus está tentando nos colocar em aprovação para um novo nível, para um novo passo, para um novo momento. As batalhas, as guerras que eu e você estamos enfrentando não é para nos reprovar, mas é para nos colocar em guerras ainda maiores. Quando você vence uma mulher, se você tem problema com isso, ou as mulheres hoje estão com problemas também, quando você vence um homem, porque às vezes também você tem essas lutas internas, você tem que entender que outras guerras virão, porque essa você já venceu, mas e essas outras? E aí, são nesses momentos que a gente precisa ter a compreensão de que nós vencemos inimigos lá fora, mas a Bíblia diz que chegou o inverno, no que nós lemos, e ele precisou entrar dentro de uma caverna, porque estava frio e ele precisava de acolhimento, ele precisava de se cuidar. Quando ele entra, queridos, dentro da caverna, ele enfrentou inimigos lá fora, mas agora ele tem que enfrentar um leão dentro. Presta atenção nisso. Você acha que porque você venceu a sociedade aqui fora, aí dentro está tudo certo? Não está tudo certo aí dentro. Existem leões aí dentro que precisam ser mortos. Você precisa vencer o leão que está aí dentro. É uma batalha que você tem que enfrentar, não sou eu, ele entrou sozinho. Benaia entrou sozinho, queridos. Eu acompanho pessoas, eu lido com pessoas, às vezes converso com pessoas, e às vezes nós aconselhando pessoas, nós damos um caminho para elas. Mas sabe o que eu digo para as pessoas? Jesus, quando foi para o Monte da Transfiguração, ele levou Pedro, Tiago e João e mostrou toda a sua glória para eles. Mas quando Jesus foi para o Getsemane, ele subiu sozinho. Lá ele transpirou gotas de sangue. Quem que estava com Jesus lá, queridos? No Getsemane? Diga assim, ninguém. Você precisa dizer, para você memorizar. Não tinha ninguém com Jesus no Getsemane. A Bíblia diz que a agonia de Jesus em favor da entrega que teria por mim e por você foi tamanha que ele transpira gotas de sangue. Sozinho. Não tinha ninguém lá. Aliás, por 3 vezes ele pede para os discípulos: ora um pouquinho, meu. Toda vez que eu venho que vocês estão dormindo, vocês estão de brincadeira. Vocês não conseguem orar um pouco comigo? Você não consegue vir num jejum e oração que a igreja promove? Umzinho não consegue? Existem alguns irmãos na igreja, amados, que é igual Jó quando questionaram ele a respeito de Deus. Ele falou assim: antes eu conhecia só de ouvir falar, hoje os meus olhos te veem. Existem alguns irmãos que eu conheço só de ouvir falar. Mas hoje que eu estou aqui botando um reparo, hoje os meus olhos te veem. Quero ver se eu vou te ver sexta-feira. É no Getsemane, queridos, que nós somos forjados, que nós nos tornamos guerreiros. É quando Deus coloca nas nossas mãos algo e diz para você: você precisa estar. Isso é com você. Você precisa vencer. Você vai entrar nessa caverna sozinho, está frio. Sozinha, está frio. Não tem problema, mas você precisa enfrentar isso. Entre, chore, enfrente, pega na boca desse leão, arrebenta ele no meio, você precisa. Sabe, amados, um leão, ele chega a 2 metros de comprimento, fora o rabo, chega que tem mais 1 metro. Fui estudar para pregar. Um leão pesa em média 250 quilos. Já chegou a 275 pelos estudos que eu fiz. Você tem noção do que é você entrar dentro de uma caverna sem encontrar um trem de 2 metros, pesando 250 quilos, rugindo para você? Irmão, você tem noção do que é isso? Parece cômico se não fosse realidade. Deus está dizendo: filho, filha, haverá momentos na sua vida que você vai ter que enfrentar coisas que são assim, você precisa enfrentar. Essa pornografia, essa agressividade,
essa fofocaiada, essa língua grande, você precisa enfrentar. É com você, não é comigo. A indisciplina de horário, a indisciplina de entrega, você precisa enfrentar. Você precisa. Eu entro nas minhas cavernas, queridos, eu rasgo os meus leões. Nós precisamos. Eu estou falando para algumas pessoas nessa manhã, porque eu sei que existem pessoas aqui que Deus quer levar num novo nível. Quer colocar em novas batalhas, mas elas não conseguem. Elas não conseguem porque elas entendem que eu tenho que matar o leão delas. Olha, irmãos, deixa eu dizer para você, eu vi outro dia no Instagram, achei muito legal isso aí, é verdade. Eu já tenho os meus leões, mas tem dia que eu chego em casa e tem uma savana para me matar. Porque eu abro o meu WhatsApp, a igreja derramou assim, ó, tem uma savana de leões lá. Pastor, mata para mim esse aí, pastor, mata para mim isso aí. Eu vou abrir um circo e vou domar esses leões tudo, vou ganhar dinheiro. Na verdade, às vezes eu me sinto um circense mesmo, irmãos. Às vezes eu me vejo aqui em cima como um homem que equilibra pratos. Fica equilibrando aqui, equilibrando ali, equilibrando lá, aquele ali vai cair, aí eu vou lá e faço assim. Quem é dessa época? Que no circo colocava um cabinho de vassoura assim, rodava os pratos no circo. Às vezes eu me sinto um encantador de leões mesmo. A igreja precisa se arrepender. É manhã de ceia, queridos, nós precisamos entender o que nós estamos enfrentando. Nós precisamos nos tornar uma testemunha viva do Senhor lá fora. Onde nós estamos errando? O que está acontecendo? Por que nós agimos assim todas as vezes? E parece que só muda de endereço. Fomos lá ontem, né, Murilo? Ouviu a galera lá, né, Daniel? Fomos lá ouvir, o pastor falou assim, nós fizemos uma transição na igreja porque é o seguinte, são as mesmas pessoas durante 10 anos dando os mesmos problemas. Precisamos transicionar. Vou repetir para você, as mesmas pessoas durante 10 anos com os mesmos problemas. É um larga e solta, queridos. Porque nós não amadurecemos. Mas sabe por que nós não amadurecemos? Eu tenho chorado, queridos, esses dias, pela igreja. Chorado. Conversa com a minha esposa para vocês verem. Chorado, irmãos. Às vezes, eu nem vou em alguns lugares, é Deus que me leva, porque eu não tenho condição de ir. Porque eu não tenho prazer em estar. Mas Deus fala, você tem que estar, Anderson. Porque eu envio vocês como ovelha no meio de lobos. E vocês são luz em meio às trevas. Sabe por quê, queridos? Porque assim, é o mesmo problema, uma vida. E eu chorando pela igreja essa semana, conversei com a Giovana, falei, amor, Deus me disse qual que é o problema da comunidade. Achei que Deus ia falar algo mirabolante assim para mim, que ia ser diferente de todas as outras igrejas da terra, é a mesma coisa. E Deus falou comigo, irmãos, nitidamente, Deus falou comigo. Qual que é o problema da comunidade? Orgulho, carnalidade. Nenhum obreiro que deseja ser aprovado pode trazer consigo a alma em primeiro lugar. Se você deseja ser aprovado para um novo nível, para um próximo passo, você precisa colocar o seu coração diante de Deus e deixar Deus te levar nas cavernas que precisa, nos gigantes que você tem que enfrentar, você tem que deixar Deus te conduzir e não chorar por isso. Amados, a gente não pode falar com as pessoas nos nossos dias. Nós vivemos hoje uma liturgia de igrejas que não podem mais falar sobre pecado. Aqui eu falo, você não quer ficar? Existe N igrejas aí para você visitar. Aqui eu falo de pecado. Eu falo, queridos.
Sabe por quê? Porque, na verdade, o que Deus deseja é uma igreja pura e imaculada. Eu desejo muito que você fique. Desejo muito. Só que você fique com consciência de que nós precisamos enfrentar os nossos leões e os nossos gigantes. Porque, irmãos, hoje a gente não pode falar com ninguém. Você fala com uma pessoa, distorce, conversa, fermenta, fomenta. Carne. Leão gosta de carne. Mas sabe quem se alimenta de nós também? Da nossa carnalidade? Adão, deixa eu dizer algo para você. Dessa árvore você não vai comer, porque o dia que você comer, vocês vão cair. Adão e Eva têm um problema com Deus, desobedecem. Deus se apresenta para Adão, fala com Adão e com a serpente, fala: Adão, deixa eu dizer para você, é assim agora, filho. Do pó você veio, para o pó você voltará, porque tu és pó. Aí Deus fala assim para a serpente: serpente, de hoje em diante, você se alimentará do pó da terra. O diabo se alimenta da nossa carnalidade, irmãos. Ele se alimenta do pó que nós somos. Em Deus você não é pó, em Deus você é um barro. Porque Ele tem você nas mãos. Se você se permitir, Ele vai trabalhar. Eu estou falando para um grupo de pessoas muito específico hoje. Então, se você está aqui e está apanhando, você tem mérito diante de Deus de estar aguentando com seus irmãos as chicotadas que o Evangelho nos traz. Porque eu estou falando com um grupo específico de pessoas. Eu lutei essa noite para não falar isso. Mas Deus falou: não, você vai falar com um grupo específico, porque a igreja precisa entender, Anderson. Quando ele sai da caverna com esse leão, ele enfrenta um gigante. Deixa eu dizer algo para você, o último ponto que eu quero abordar com você. Não se vence gigantes sem se matar leões internos. Você nunca vai vencer um gigante sem antes você entrar dentro de uma caverna e você vencer o que tem que vencer aí dentro. Sabe por que você não está matando gigantes aqui fora? Sabe por que você é um franguinho, uma franguinha aqui fora? Não tem força? Porque Deus não compara você como um frango, uma franga, Ele compara você como uma águia. Nós temos que ser águia no Senhor. Mas sabe por que às vezes nos comportamos como frangos, olhando só para o chão? Você percebe que a galinha ela não ergue a cabeça, queridos? Ela está sempre bicando e ciscando da terra? Você percebe como a águia voa alto e ela olha tudo e como ela enxerga? É isso que Deus quer fazer de nós, é porque na verdade nós precisamos compreender que quando nós estamos nas mãos de Deus em meio às suas guerras, Ele vai nos promovendo conforme nós vamos avançando. Davi matou leão e matou gigante. Benaia é um discípulo de Davi, lá da caverna de Adulão. Benaia matou inimigos, matou leão e matou gigante. Deixa eu dizer para você, pai e mãe, todas as vezes que você matar inimigos, os teus filhos estão vendo. Todas as vezes que você matar um leão, os teus filhos estão vendo. Todas as vezes que você matar um gigante, os teus filhos estão vendo. Porque você está deixando um legado. Davi deixou um legado para Benaia. A Bíblia diz que Davi fica velho. Quando Davi fica velho, queridos, estou encerrando. Quando Davi fica velho, não perca atenção. A Bíblia diz que Davi, ele precisa de um homem que fique à porta do seu quarto para cuidar dele. Sabe quem que Davi escolhe? Está escrito no texto que nós lemos aí, ó. Benaia. O rei está velho, queridos, ele precisa de alguém que possa guardar a vida dele. Ele chama Benaia, falou: ó, você vai ficar na porta do meu quarto, você vai cuidar de mim. A Bíblia diz que um dos filhos de Davi, ele tenta impedir que Salomão possa suceder. E quando ele impede, ou ele tenta fazer um complô, a Bíblia diz que Benaia, ele entra em favor de Davi e ele consegue colocar Salomão como sucessor. Benaia interviu. Sabe por quê? Um homem que matou inimigos, um homem que matou leão, um homem que matou gigante, ele tem propriedade para lutar assim. A Bíblia diz que então, agora Salomão assume. E quando Salomão assume, sabe o que ele faz?
ele lembra-se de que Benaia foi o cara que intercedeu para que ele pudesse ter o reino, porque Davi tinha prometido o reino a ele, Salomão. Salomão manda chamar Benaia e diz assim para Benaia: Benaia, você vai ser o comandante de tudo que eu tenho, e coloca ele como general do exército. Um homem que aprendeu a ter as suas guerras e as suas lutas numa percepção bíblica daquilo que Deus estava fazendo e não ficou se lamentando e lambendo feridas. Porque não está difícil só para você. Tirando o Murilo aqui, queridos, está difícil para todo mundo. Amanhã é segunda, feriado, a maioria de nós tem que fazer um corre para pôr um negocinho no bolso. Mesmo no feriado. Liga para o Murilo para ver onde ele vai estar. Está difícil, queridos, mas deixa eu dizer para você. Um dia vocês vão acreditar que o Murilo é rico, irmão, porque profetizar, profetiza. Né? Eu finalizo dizendo que Benaia, ele tinha um cajado de pastor nas mãos, quando ele enfrentou o gigante. O gigante, irmãos, tinha uma lança de tecelão que era tão grande e tão pesada que... Presta atenção no seguinte: quando você estiver enfrentando as suas batalhas e as suas guerras, não se preocupe com as armas dos seus inimigos. Não se preocupe se eles são poderosos e qual é o tamanho deles. Se preocupe com aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Benaia tinha um cajado nas mãos, ele vai contra um gigante que tinha uma lança de tecelão nas mãos, mas ele enfrenta e vence. Com aquele cajado diz que ele tira a lança daquele guerreiro, e com a própria lança ele mata o seu inimigo. Você precisa se preocupar com aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Quando Deus levantou José, José tinha um sonho. Quando Deus levantou Mesaque, Sadraque e Abednego, eles tinham uma palavra. Quando Deus levantou Josué, ele tinha um grito. E em volta das muralhas ele gritou com o povo. Quando Deus levantou João Batista, ele tinha uma voz que clamava do deserto. O que você tem? Quais são as batalhas que você está enfrentando hoje? Se você é desse grupo de pessoas específicas para quem eu estou pregando hoje, o que você tem nas mãos? É com isso que você vai enfrentar o leão dentro da caverna. Vai destruir os inimigos e vai derrubar gigantes. Para parecer que está acabando, queria que vocês colocassem em pé, Ministério de Música. Esse relógio está nos traindo. Irmãos, eu não sei como nós vamos fazer ano que vem, porque ano que vem nós vamos iniciar o terceiro culto. Serão 2 cultos de manhã e 1 à noite, porque à noite a igreja não comporta mais a quantidade de pessoas. Se tudo continuar assim, daqui a pouco de manhã vai encher também, então a gente vai ter 2 cultos. Mas a gente nunca consegue terminar no horário. Nós vamos ter que ser específico. Você já vem com roupa de guerra, já apanha, já sai, já volta, entra outra turma para dar tempo. Porque é assim que a gente vai ter que fazer, Ministério de Música. Eu quero liberar os pais para buscar as crianças. A gente vai com um louvor reduzido por conta da inclusão, com as crianças em deficiência. Então, mas eu quero finalizar com você. Eu vou chamar o Murilo vai nos ajudar com a ceia. E louve a Deus porque você vai ser ministrado agora na ceia do Senhor por uma pessoa que tem muito a compartilhar. Vem, Murilo. Come here, please, my brother. Eu queria que... Murilo é um grande irmão. Amo muito esse cara. É meio picareta, mas é boa gente. Deixa eu dizer para você, queridos, eu queria encerrar com isso. Depois o Murilo vai orar, né, na hora da ceia, tudo, mas eu queria encerrar fazendo para você um desafio. Algumas pessoas estão perdendo o time de Deus na igreja, não são poucas. Eu estava enumerando algumas pessoas durante essa semana que estão perdendo o time daquilo que Deus está fazendo. Eu consegui relacionar 17 pessoas de extrema importância que estão perdendo o time daquilo que Deus está fazendo dentro da igreja hoje, dentro da comunidade. 17 pessoas. Relacionei esses nomes. Eu vou ter que conversar com todas elas. Elas perderam o time de Deus. Elas perderam a consciência do que Deus está fazendo. Elas perderam a consciência de como Deus está se movimentando. Elas perderam a consciência de que o presente afeta o futuro. Elas perderam a consciência. Então isso me preocupa muito, você sabe por quê? Porque eu fiz uma lista desses nomes de pessoas que estão perdendo o time, mais de pessoas com quem eu sou muito conectado mesmo. Eu fico pensando vocês, né, que a gente pouco se conecta.
que eu conheço vocês mais daqui, dali, só de oi, pastor, tudo bem, bom dia, boa tarde, paz do Senhor. Talvez você possa aumentar o número dessa lista. Então eu quero fazer um desafio para você, não perca o time de Deus para a sua vida. Não perca. Ouça aquilo que o Espírito nos disse nessa manhã, se você é esse grupo de pessoas, se posicione. Mate os seus leões e me libere da savana. Amém?